E aí, meu povo, tudo tranquilo? Fazendo um teste aqui, não sei como é que vai ficar o áudio, não sei como é que vai ficar nada, porque isso aqui, vocês podem notar que é um teste geral, né? De uma forma de gravar diferente, de um local diferente, enfim. E aí, tem os inscritos do canal, desse canal aqui, eles participam muito. Inclusive, quando eu fiz a indicação de Joaquim Barbosa como possível pré-candidato à presidência da República, eu gostei muito da resposta, né, e do questionamento de vários inscritos. Inclusive tem um deles, ele é até apresentado aqui como caçador de comunistas, né? Ele questionou isso junto com outros e ele fez mais, ele ainda me mandou matérias, né, mostrando o posicionamento do Joaquim Barbosa. E é claro que são posicionamentos que, por exemplo, eu discordo desses posicionamentos. Inclusive vou até procurar aqui para ter certeza que eu estou falando o nome dele certo, para fazer justiça, né? Porque ele mandou essas matérias e tal, a gente bateu um papo aqui e é muito importante esse tipo de coisa. Aí eu separei uma das matérias que ele me enviou exatamente para a gente discutir, a gente debater algumas coisas que o ex-ministro disse, né? E é muito importante a gente ter essa visão crítica das coisas. Engraçado que eu estava vendo agora mais cedo pessoal falando que não é muito bom ser crítico. Lógico que isso a origem é certa, né? Quem não é muito fã dessa criticidade, dessa questão das pessoas caçador de comunistas, muito obrigado, e obrigado também aos outros inscritos que mandaram os questionamentos com relação a Joaquim Barbosa quando eu falei que ele poderia ser um pré-candidato melhor do que Jair Messias Bolsonaro. Então, aí tem a matéria que foi publicada pela Notícias UOL do dia 19 de maio de 2016. Eu vou ler alguns trechos e vamos conversando a respeito disso. Impeachment é destituído de legitimidade porque excluiu o povo, de Joaquim Barbosa. Eu já discordo de cara. Eu acho que no Brasil nós nunca vimos, nós nunca assistimos tanto o pessoal se politizar, até fazer parte desse movimento, como eu posso dizer, democrático. O pessoal fala tanto que não foi democrático, mas eu afirmo que foi. Tanto que eu várias vezes fui à rua e presenciei as manifestações, tanto de um lado como de outro, como aconteceu. E inclusive a manifestação verde e amarela foi totalmente espontânea, não tinha sequer um incentivo. Se a gente quisesse estar lá, a gente gastava para estar lá, né? A gente pegava o transporte público, enfim, para chegar lá e participar. Então já está errado isso aqui que ele falou de cara, né? Aí tem uma frase dele aqui, e eu vou ler várias citações dele e trechos da matéria. Não somos um bando de boçais que pode ser conduzido com essa sem cerimônia. Primeiro a gente vai para um instrumento que eu uso demais, chamado dicionário, né? Significado de boçal: algo ou alguém privado de inteligência ou comportamentos humanos, característica daquele que é bruto, estúpido. Algo ou alguém ignorante, estúpido, rude ou grosseiro, informal, hipérbole, gigante, enorme, descomunal ou imenso. Antigo, dizia-se escravo recém-chegado da África. Bom, não houve boçalidade em momento algum, muito pelo contrário. Ele fala aqui essa sem cerimônia. Tanto no canal, nesse canal como no outro, vocês podem notar que eu tenho uma resistência muito grande a fanáticos religiosos, a lideranças religiosas e ao pessoal da esquerda, essa idolatria ao Estado e organizações estatais como um todo, né? E no meio científico eu também tenho uma aversão a essa questão de título, né? A pessoa fala uma coisa e só porque ela tem doutorado, tem alguma coisa, a palavra dela vale mais do que a outra, sendo que esse apelo a títulos, não só na ciência, mas como em qualquer área do estudo humano, né? Vocês vão notar que é danoso, é algo que no meio jurídico, por exemplo, vamos supor que por ele ter o conhecimento jurídico que possui, os títulos que possui, o que ele fala tem certo peso, mas a meu ver está desarrazoado, está fora da razão esse posicionamento dele aqui, de falar que não teve a participação popular e essa questão de ser sem cerimônia. Eu acho que até demorou muito para tirar Dilma do governo, porque mais na frente eu vou explicar, vamos chegar aqui.
Para ele, o impeachment de Dilma é destituído de legitimidade de profunda. Do ponto de vista puramente legal, está tudo certo, mas não é assim que se governa um país. Isso precisa de nós, o povo. Só que tem um detalhe, a participação popular foi massiva, foi presente, não há como negar que o povo precisava tirar esse governo a qualquer custo, até por questão de economia mesmo. Aí ele até fala que depois de economia, e aí nós vamos ter que, né? Que eu concordo, realmente, o ex-ministro tem mais conhecimento jurídico que eu, mas em questão de economia eu já acho que ele não observou os números e não observou o caos do nosso dia a dia para poder proferir algumas palavras que usou aqui, que ele não devia ter feito isso aqui, na minha opinião. Isso aqui, aí agora, concordando com o inscrito do canal, os outros inscritos dos canais, acaba que faz com que ele não seja mais uma boa escolha para ser o pré-candidato. Um pré-candidato melhor do que Bolsonaro, né? Inclusive, no final aqui eu vou até citar outro nome, porque é bom que a gente vai conhecendo os candidatos, porque na internet a gente acaba tendo essa questão de o atrito das ideias, né? Isso é muito bom. Sou radicalmente favorável à convocação, olha só, sou radicalmente favorável à convocação de novas eleições. Essa é a verdadeira solução, que acha que acaba com essa anomalia do impeachment, opinou, dá a palavra ao povo. Hoje, em novas eleições, aí sim mergulharíamos o país em caos. Fala por quê? Por causa da questão econômica. O Brasil tem que tomar posturas econômicas o quanto antes. Inclusive, na minha opinião, o Temer ele tem que agir até de forma menos diplomática. Não é uma questão ditatorial, mas é uma questão de tomar posturas mais enérgicas. Igual mesmo essa questão do Ministério da Cultura, vai lá, vamos supor que ele botou lá de volta o Ministério da Cultura só para agradar esse pessoal, mas no final de contas não vai liberar verbas, né? Mas aí agiu como isentão, né? Agiu como aquele cara que não quer ter uma postura mais enérgica e nós precisamos. Esses cargos comissionados aí tem que ser cortados e por aí vai. Enfim, vamos dando sequência. O ex-magistrado diz ter defendido a renúncia de Dilma meses atrás, bem antes do desfecho desta quinta-feira, quando ela foi afastada temporariamente do cargo por até 180 dias. Meses atrás, disse Barbosa, Dilma teria condições de condicionar sua saída à adoção de uma série de medidas importantes para o país e poderia propor também a renúncia de seu vice-presidente com ela. Duvido que a população não a apoiasse, afirmou. A interrupção de mandato em seu andamento é vedada pela Constituição, ressaltou. Bom, eu acho que o ex-ministro aqui está desconhecendo um pouco da realidade da popularidade da ex-presidente na época, inclusive na época que ele citou aqui meses atrás. Meses atrás a popularidade dela estava baixíssima, ela não teria como condicionar nada. E aquela questão, né? A realidade é a realidade, não adianta. Por mais que a pessoa queira olhar uma coisa, eu acho que ele estava até meio contrariado, eu não sei, eu consigo enxergar um pouco isso, que ele estava contrariado com algumas coisas. Vamos dar sequência. Também fez críticas a Dilma, né? No mínimo, né? Não digo que ela compactuou abertamente com segmentos corruptos em seu governo, em seu partido e em sua base de apoio. Mas se omitiu, silenciou-se, foi ambígua e não soube se distanciar do ambiente deletério que a cercava. Não soube exercer comando e acabou engolida por essa gente. Ué? Né? Eu acho que o comentário dele aqui, esse não precisa de questionamento, enfim. Mas não poupou o presidente interino Temer. É muito grave tirar o presidente do cargo e colocar em seu lugar alguém que é seu adversário oculto ou ostensivo. Alguém que perdeu uma eleição presidencial ou alguém que sequer um dia teria o sonho de disputar uma eleição para presidente. Anotem. O Brasil terá de conviver por mais 2 anos com essa anomalia, afirmou o ex-ministro, que também criticou o PSDB. É um grupo que, em 2018, completará 20 anos sem ganhar uma eleição.
Bom, com relação a essa questão do Temer, enfim, é o nome que surgiu, tá lá, é o vice, né? Hoje o presidente interino, tá tendo algumas posturas que eu discordo abertamente, porque eu acho que o que tem que ser feito, não adianta ficar com esse papo de ser político, porque não adianta, o pessoal da esquerda não vai apoiá-lo. E ele também, eu acredito que tem o pé na esquerda também, apesar de estar sabendo jogar, né? Pelo menos é um jogador, o que eu também não aprovo muito, porque eu vou repetir, né? O que tem que ser feito, precisa ser feito para o bem da nação, e as atitudes econômicas que tem que ser tomadas, enfim, esses cargos comissionados e etc. precisam sumir, né? Precisam deixar até de existir. E outra coisa que podia mexer, está se falando muito da Previdência, devia rever essa aposentadoria de políticos, inclusive rever os salários de políticos. Vamos reduzir o tamanho do Estado na parte supérflua, né? É mais importante isso aí. E ele fala aqui do PSDB, olha, o PSDB, na minha opinião, está em uma franca queda. Até porque essa questão dele é umas posturas que o PSDB toma há muitos anos, que está na hora do pessoal acordar e começar a enxergar que o PSDB não é lá a melhor opção para o país, né? Mais na frente a gente vai falar de PSDB. Vamos continuar aqui. Meu pensamento não acompanha o pensamento da turba. Ele falando sobre o pensamento da população, né? Que é diferente. E lançou dúvidas sobre o nível de confiança do empresariado brasileiro e internacional, de modo a fazer novos investimentos. Abre aspas, né? Quem vai ter confiança em investir num país que destituiu uma presidente da República com tanta facilidade e afoiteza? Pois bem, aí chega aqui a hora que eu questiono em economia, né? Qualquer pessoa que está observando o cenário, tanto jurídico, como o cenário de segurança jurídica, como o cenário econômico do país, sabe que essa questão de retirar a presidente é uma questão de urgência para essa questão, né? Porque justamente os investidores em si, eles não já davam sinais, né? Já apresentavam sintomas que enquanto ela permanecesse, eles não investiriam no país, eles não depositariam a confiança no país. Tanto que está aí, o país agora tem pelo menos esperança, né? Que essa esperança não seja jogada ao vento com a diplomacia de Michel Temer, né? Que para mim ele tem sido muito político, muito diplomático, e eu particularmente eu não gosto desse tipo de postura. Eu não acho que você deva sair ofendendo, brigando, passando por cima das pessoas, mas eu também não concordo com essa questão de ser muito sutil nas coisas, igual mesmo. Vamos supor, eu volto a repetir, porque é importante, está certo, vamos supor que o Ministério da Cultura retorne e tal, etc., mas ele não solte nenhum recurso do Ministério da Cultura, enfim, são coisas assim que incomodam, sabe? Porque tem que falar o seguinte, o Brasil, o que ele precisa? Redução de Estado, vamos começar logo aí com salário e privilégio de políticos. Eu acho excelente. Cadê? Não estou vendo isso aí até agora, né? Tá você falando da Previdência, mas eu acho que antes de falar da Previdência tem que mexer em uma coisa que realmente incomoda, que é essa questão dos privilégios políticos. Isso incomoda muito. Agora que até foi uma experiência interessante, né? Os inscritos questionando essa questão de Joaquim Barbosa, para mim foi muito bom, porque eu vi essas matérias, né? Inclusive comentei essa daqui com vocês, o que na minha opinião já descredibiliza ele como um pré-candidato mais interessante do que o Jair Messias Bolsonaro. Não é mais, ou seja, eu retiro o que eu disse no outro vídeo. E agora tem um outro nome, né? Um nome que inclusive apareceu, que é o do senador Caiado, do DEM. Ele tem aparecido, ele está aí tendo uma certa popularidade. E aí, gente, se ele tiver fazendo coisas indevidas para a futura candidatura em 2018, eu vou ficar muito grato se vocês as apresentarem para a gente, para que possamos também fazer o que acabamos de fazer aqui e em outros vídeos, que é a visão crítica da coisa toda, para a gente poder tomar a postura menos pior para o país, porque a melhor eu acho difícil. O Brasil ainda não tem essa predisposição para fazer o que precisa ser feito.
A verdade do Brasil, infelizmente, ainda é essa. O Brasil ainda não tem essa coisa de vamos fazer o que precisa ser feito. O Brasil ainda gosta muito da questão populista, e isso é perigoso para a democracia, isso é perigoso para o crescimento do país. Então, se essa experiênciazinha aqui de onde eu estou gravando agora der certo, nós vamos até gravar com uma certa frequência, aumentar a frequência, digamos assim. Então, muito obrigado pela boa convivência aí nos canais, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado pelo apoio. Compartilham, se inscrevam, participem sempre, nós sempre estamos abertos a isso, e muito obrigado. Até breve.